Vamos escutar um trecho do Evangelho para a nossa orientação nesse dia de hoje. Evangelho de João, no capítulo 7. A fonte da água da vida. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus ficou de pé e falou bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água da vida vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que os que criam nele iriam receber. Eles não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia sido glorificado pela ressurreição. Vamos fazer hoje uma análise da situação do mundo em que vivemos. Deus Pai Todo-Poderoso, como vocês viram no Evangelho, na inteligência desse texto, envia para a terra seus mentores, seus grandes mestres, condutores, e uma legião de mentores trabalham na terra projetando em toda a atmosfera terrena as energias de luz que nos alimentam, que alimentam a natureza terrena, que alimenta as plantas, que alimenta as águas, que alimentam o nosso ser. Então há projeção magnética de energias dentro do nosso sistema durante todo o tempo. E existe, portanto, uma fonte geradora de luz. Mas essa luz traz dentro dela o fluido vital, que é a energia básica da vida. Esse fluido vital projetado dentro da energia da luz é absorvido pelos nossos corpos, é absorvido pelas plantas e é absorvido pelas águas. Isso dentro do nosso sistema espiritual. Acontece que o lado negativo também faz sua projeção. Projetam as suas cadeias mentais inferiores, dando sugestões contrárias para que as pessoas não se agreguem à energia da luz. Assim nós temos dentro do sistema espiritual terreno as duas polaridades, positiva e negativa. E temos as duas fontes geradoras de energia, a energia da luz e a energia das trevas. Então são duas cadeias geradoras de forças, e essas forças mentais estão projetadas na nossa atmosfera. Nós temos energia, então, positiva e negativa na nossa atmosfera mental. E essa energia, então, se cruzam pela atmosfera. Não se misturam, porque o positivo não se mistura com o negativo. Mas elas estão vagando, pairando pelo ar, pairando sobre as nossas cabeças. E você se sintoniza em uma cadeia mental positiva ou em uma cadeia mental negativa, de acordo com a sua polaridade. Assim como no universo existe a polaridade positiva e negativa, o nosso ser também tem a polaridade positiva e negativa. Assim nós temos dentro de nós o nosso magnetismo. Esse magnetismo é que nos dá a vida, que nos faz movimentar, que nos faz andar. Então essa base magnética, ela atua pelo lado positivo e negativo de acordo com a sua consciência. Então, por que estamos encarnados? Por que estamos na Terra? É porque temos na nossa base espiritual conexões, cargas negativas que devam ser filtradas pelo magnetismo do nosso corpo, para que vocês possam compreender. Quando o espírito reencarna, ele renasce no corpo físico, ele renasce dentro de um propósito principal, que é a filtragem da sua negatividade pelo magnetismo do seu próprio corpo. E assim, nós temos esse instrumento favorável a nós mesmos, que é o corpo físico. Temos que aproveitar da nossa reencarnação para filtrar o máximo possível do que pertence à carga negativa registrada em nossa consciência, carga negativa que o nosso espírito traz de reencarnações anteriores, manchas kármicas, e toda essa contaminação que está em nosso perispírito, nós temos a oportunidade de filtrá-lo pelo magnetismo do nosso corpo. Então é uma oportunidade grandiosa que temos como encarnados de atingirmos maior leveza e maior evolução dentro da polaridade da luz. Mas como isso acontece? Acontece da seguinte forma: o grande exercício que temos que fazer com a nossa mente, com a nossa consciência, é sintonizar no positivo e viver as leis de Deus, as leis que tratam
formas, das polaridades, das atitudes do mundo positivo, do mundo evoluído. É fazer o exercício de sufocar o negativo, porque quando você tem uma atitude de ordem inferior, de egoísmo, de falar de alguém, de culpar alguém, de qualquer atitude dessa forma, você está agindo pela cadeia energética negativa, da polaridade negativa. Quando você tem uma energia de amor, de caridade, você está agindo pela polaridade positiva. Então você age pelas duas polaridades durante todo o tempo. E o processo grandioso de evolução é você agir mais pela polaridade positiva e sufocar o negativo. Isso nós devemos fazer com muito esforço, porque na verdade nós não conhecemos a nossa carga positiva e nem conhecemos a nossa carga negativa. Ela está dentro do nosso transcendente, dentro dos registros espirituais do nosso ser. E assim como nós não conhecemos a carga negativa que devemos filtrar, devemos atuar fortemente no positivo, pela conclusão de que, se estamos encarnados, é porque necessitamos filtrar algum negativo. Não há necessidade de você se submeter a testes da sua natureza espiritual para saber a carga negativa que você carrega. Atue fortemente no positivo, para que você possa então passar por essa filtragem, passar por essa peneira natural que você tem dentro de você mesmo. É um exercício que nós temos que fazer a todo instante, para que a gente possa se valer da oportunidade grandiosa que estamos tendo como seres encarnados. Vejam bem, quando o espírito desencarna, ele retorna para o plano espiritual com a bagagem que ele trouxe, porém reduzida do negativo que ele conseguiu filtrar. E ele retorna para o plano espiritual, e lá nos planos espirituais se imagina que todos estejam totalmente positivos. Não estão. Os mentores também trabalham para vencer suas cargas negativas, registradas em suas consciências espirituais. Aí você imagina, mas o mentor, ele está lá há 100 anos, 200 anos no plano espiritual, ele ainda tem carga negativa. Uma carga negativa se impregna por milênios dentro de um espírito. E aí ele passa vários exercícios da sua vida espiritual para se desimpregnar. E quando se chega ao plano espiritual, se trabalha para se tornar mais positivo que negativo, para que a consciência também se torne mais positiva que negativa. E quando o ser então consegue um dia vencer toda a negatividade da sua polaridade, ele inicia então uma escalada dentro de um processo de ascensão espiritual. Porque não se consegue uma ascensão espiritual estando com cargas negativas impregnadas dentro do ser espiritual de cada um. Então, para que vocês possam compreender o que é a evolução de um espírito, nós estamos, todos os seres encarnados, estamos dentro dessa escalada. Porém, nós temos algo positivo, que é o corpo físico, que é um polo magnético grandioso de filtragem, que os mentores que estão do outro lado já não têm esse polo positivo. Eles trabalham de outras formas para filtrar aquilo que está registrado em suas consciências espirituais. Para você compreender o que é um registro de consciência, uma gota milimétrica de energia negativa, uma célula pequena, impregnada dentro do perispírito de um ser, ele se torna uma carga grandiosa. Quando ativada, ele reflete o registro de uma dimensão inferior. Então, ter uma gota, uma célula de energia negativa impregnada no ser, é você ter o registro e a codificação de uma dimensão inferior. Então, o espírito carrega uma dimensão inferior conectada a ele. Isso é que é cargas negativas. Então, quando atuamos pela polaridade negativa do nosso ser, nós estamos atuando com energias de dimensões inferiores, energias de mentes inferiores. Aí você vê que o mundo é cheio de cadeias mentais, positivas e negativas. E você, na sua polaridade negativa, quando atua, pratica algum ato de forma negativa, lembre-se, você está agindo motivado pela cadeia mental negativa de uma dimensão inferior. Daí você vê, mas que energia que me moveu? Porque nós somos conduzidos por energias. A energia da luz, a energia do amor te faz ficar terno, te faz ficar
brando em suas atitudes, quando você é envolvido por energias de humildade, você se torna um ser angelical naquele momento. Mas se desprendendo daquela energia e conectando na outra negativa, você se torna um ser pertencente àquela dimensão que você se conectou pelo contato com a energia que ela projeta na atmosfera. É o que Jesus fala no Evangelho. Você se liga no mundo físico, você se liga no mundo espiritual, seria isso. Mas o se ligar aí é muito grave para a existência de um espírito. Ninguém quer pertencer à dimensão inferior. Se não quer pertencer à dimensão inferior, não toque na energia inferior. Em outras palavras, não haja de forma inferior. E trabalhe dentro de você mesmo contra as contaminações inferiores. Eu falo para vocês sua experiência de contatos com vários espíritos de toda a natureza que já tive. Como a espiritualidade trabalha grandiosamente para que todos nós possamos evoluir, possamos compreender a gravidade de se tocar no negativo. As pessoas não sabem, parece tão singelo. Você vê a multidão aí tocando no negativo, agindo de forma negativa, em todos os seus anseios, seus prazeres, seus gostos, suas imaginações, mas não sabe que essa sutileza, essa leveza de atitudes que parece agradável, representa uma conexão eterna e grave para o espírito. Para você se desvincular dessa conexão, dessa ligação magnética com o seu ser espiritual, é muito trabalhoso. Então, vejam bem, é saber aproveitar a oportunidade que tem. Aí você pergunta, se eu tenho esse negativo dentro de mim, e muitos têm, o que eu devo fazer? Faça como as milhões de multidões fazem no universo. Lutem para ser positivo. Aquilo que eu sempre falo, a dor está no mundo negativo. A angústia, o desespero está no lado negativo, está nas dimensões negativas. A dimensão da luz não coloca dor para ninguém. Só coloca paz, humildade, felicidade, realização. O ser que mora no mundo da luz não tem dor. A única dor que ele carrega é a dor do remorso. É a dor de ter feito algo negativo ou ter deixado de fazer algo positivo. É a única dor que um espírito no mundo da luz pode carregar. Porque a espiritualidade não coloca dor para ninguém. E vejam, então aí você conclui. Porque as multidões não querem pertencer à negatividade, às dimensões inferiores. Por isso temos que lutar, sim. É uma batalha interior. Para você construir dentro de você um ser positivo e não deixar que o outro lado destrua as suas construções. É mudar, sim, atitudes, mudar pensamentos, mudar formas de vida. É se passar, às vezes, por conceitos indevidos, feitos por aqueles que se julgam grandiosos pelo lado negativo, mas eles não sabem o que estão fazendo. E essa multidão que está na terra não sabe o que está fazendo. Parece agradável, mas eles não sabem o preço que isso significa. Então falo para vocês, né, a grandiosidade que Deus Pai Todo-Poderoso colocou para nós. Temos que agradecer muito a Deus por nos dar o conhecimento, nos dar a oportunidade e construir uma estrutura tão grandiosa em todo o sistema espiritual, para que seus filhos possam se desvincular do negativo, possam se aperfeiçoar. Temos que trabalhar incessantemente para Deus Pai Todo-Poderoso, para ajudá-lo a nos ajudar, para ajudá-lo a fazer de nós um ser melhor. Aí você pergunta, como eu vou fazer? É se dedicando ao lado positivo do seu magnetismo. É se dedicando dentro de você à polaridade positiva. É atuando com positivismo durante todo o tempo. Evitar os comentários negativos, evitar os prazeres negativos. Evitarem as palavras que pertencem aos mundos inferiores. Evitar aquilo que é da polaridade negativa. Porque as pessoas acham graça quando é da polaridade negativa. Da polaridade positiva não existem piadas agradáveis. Pode existir atos engraçados, são poucos, porque o escárnio está do lado negativo. Tudo isso é da polaridade negativa.
o achar graça da dor do outro, isso é da polaridade negativa. É dos seres das dimensões inferiores. O achar graça da queda do outro, isso também é das dimensões inferiores, é dos seres inferiores. Então, não existe escárnio no mundo superior, no mundo da luz, na polaridade positiva. E quando você se dedica à polaridade positiva, exercita eles, nas orações, nas atitudes, no esforço, você vai ver que você está se tornando mais fortalecido, mais sábio. E você vai se sobrepondo àquele outro lado, e vai percebendo que sua vida é mais agradável, que você não precisa de companhias de pessoas inferiores para se sentir bem, para se sentir feliz. Às vezes você se vê só em companhias, mas muito acompanhado de luz, feliz com o seu jeito. E às vezes você se vê rodeado de pessoas e solitário e angustiado, porque aquelas pessoas não sintonizam na sua mente e você não sintoniza com elas. Então essa angústia, essa solidão também é do mundo inferior. Também pertence àqueles que não encontraram a luz, porque aqueles que têm luz nunca se sentem só. Se sentem agraciados, se sentem felizes onde estiverem, acompanhados ou não. Então vejam o que a luz oferece às pessoas, o que as trevas oferecem. Onde está o seu ponto de decisão? Onde está o seu ponto de partida para o positivo e para o negativo? Aí você volta e analisa tecnicamente o meu magnetismo. Aí você se pergunta, meu ser, o que mais te agrada interiormente? O que mais te dá prazer interiormente? O que mais você deseja interiormente? E aí você analisa e vê, onde que está essa coisa que me agrada? O que você desejaria ter interiormente? E a que lado ele pertence? Assim você vai se identificando. Aí você se assusta, nossa, eu estou olhando dentro de mim aqui, 70% de mim é negativo, eu só tenho 30% positivo. Aí então você já se identificou, você já se mapeou. Então faça então o seu trabalho de lapidação. Eu vou destruindo esse negativo ao pouco. Eu não vou assistir filmes que me conduzem para o prazer negativo. Eu não vou conversar assuntos que me conduzem para o prazer negativo. Eu vou sufocar esse negativo, eliminando a atuação dele dentro de mim. E vou ativar o positivo, lendo o Evangelho, ou escutando músicas, mudando o meu gosto. Aí você pensa, nossa, mas essas músicas de igreja, de músicas gospel, são ruins, são desagradáveis, são angustiantes. Agradável é aquele barulho ali do outro lado, mas a sonorização te leva para uma vibração negativa ou te leva para a vibração positiva. E de quem você está construindo? Você está construindo um castelo interior de luz dentro de você. Aí então você tem que colocar peças de luz. Aí você vai evitar tudo aquilo que é instrumento do outro lado. Aí você vai ver que a sonorização te ativa a vibração inferior. A visualização insinua imagens inferiores. E você vai vendo outras coisas que te insinuam para o negativo. E quando você fazer o seu novo mapeamento, você vai ver que você teve uma queda na polaridade negativa. Ela está menos atuante. Então vamos trabalhar mais um pouquinho. Vamos exercitar então alguns pontos. Eu falo para vocês do calar. Antes calar do que falar negativo. Antes de imaginar histórias positivas na mente, entrar no mundo de fantasia positiva, que absorver insinuações negativas para a sua mente. De grande valia, você se afastar de amigos que são essencialmente negativos. Existem amigos que você vê que eles representam o negativo. Não é uma boa companhia. Então eu vou ficar só, ou eu vou procurar outros amigos. Porque eu tenho uma coisa comigo, eu sei que eu tenho que filtrar minha negatividade, porque quando chegar do outro lado, eu vou ver o que eu perdi. E quando chegar no plano da luz e eu puder sentar e fazer a leitura de mim mesmo, eu não tenha que sentir o remorso por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa, porque é isso que corrói um espírito, o remorso. Por que eu não fiz? Por que eu fui fazer aquilo?
Então isso é destrutivo. Então, meus irmãos, é muito sério. Eu falo isso para vocês, falo para outros que vão me escutar pelas publicações dessa palestra, que analise. É muito grave. A vida é curta, porque é uma experiência grandiosa para a nossa evolução. Então eu falo para todos, preocupem. Deus Pai Todo-Poderoso nos colocou dentro de um corpo para filtrar nossa negatividade. Não é para você fazer do seu corpo um instrumento de prazer, um instrumento de conforto momentâneo. É para você se desligar do negativo, não é para você se ligar ao negativo. É para você construir um ser de luz, não é para você construir um ser negativo. Porque se você vê do outro lado, você não vai querer ir para o mundo das trevas, mas está se ligando a ele pelas suas atitudes. Então que se preocupem. Você não vai querer ir para os abismos negros. O falso inocente é aquele: eu não sabia. Meu irmão, sabendo ou não sabendo, o seu magnetismo te agregou àquela cadeia mental. Então você pertence a ela. Mas eu não sabia. Mas você se ligou, então você é ligado pelo magnetismo, é a força magnética das cadeias mentais. É a força magnética que rege todo o universo, o mundo. É analisado pela ciência, pela física, e não pela intenção. Não existe essa situação de bem ou mal intencionado, de inocente, de culpado ou não. Existe o resultado do seu ato. O resultado do seu ato é que te eleva ou te derruba. Não é a falsa intenção, não é o falso saber, não é a falsa inocência. Então veja assim, é a lei da física. Os polos energéticos se atraem pela afinidade, e que assim tenhamos que pensar, para que a gente possa aproveitar da oportunidade que Deus Pai Todo-Poderoso nos deu. Jesus veio à Terra. Meus irmãos, analisem. Um mestre como Jesus, da mais alta cadeia hierárquica do universo, fez uma redução vibratória na fração da sua consciência para encarnar na Terra, para dar caminhos de luz, para abrir portais e instalar dimensões de luz ao nosso lado. Por que ele fez isso? Pelo grandioso amor que Deus Pai Todo-Poderoso tem por nós, pelo que o grande mestre tem por nós. Se instalou essa cadeia, essa instrução, se instalou caminhos. Então você tem o livre-arbítrio de seguir a orientação do grande mestre Jesus ou não. É o seu livre-arbítrio. Porém, é da sua responsabilidade o resultado dos seus atos. Lembrem-se disso. Você faz aquilo que você quiser, mas colhe o resultado dos seus atos, com culpa ou sem culpa, com inocência ou sem inocência. Não é falta de conhecimento, é falta de vontade, como diz os grandes mestres. A humanidade não evolui porque não tem interesse e não tem vontade de evoluir, porque a oportunidade de conhecimento e as opções existem em grande quantidade. Quantos livros espíritas estão na Terra para mostrar o que é uma consequência de um mundo negativo? As pessoas podem dizer: eu não sabia que o lado negativo e espiritual era tão doloroso. Mas teve os livros aí, você não quis ler. Teve aqui no Evangelho falando lá, prantos e ranger de dentes no mundo das trevas. Você não se importou. Então não se pode dizer o que vamos colher, se é culpa nossa ou não. E o mais importante, meus irmãos, vamos compreender. Somos grandiosos, porque temos o despertar dentro de nós da nossa consciência. E temos a oportunidade grandiosa de construirmos para nós mesmos a nossa evolução. E temos a oportunidade grandiosa de estarmos dentro de um corpo físico e aproveitar o magnetismo desse corpo para a nossa filtragem. Temos ainda essa oportunidade. Todos que me escutam têm essa oportunidade de fazer da sua vida um lado totalmente positivo, uma atuação totalmente positiva. E não deixar que o magnetismo do seu corpo, do seu espírito, se impregne e se contamine. Para que você não tenha um tempo indeterminado nos planos espirituais para filtrar aquilo que você poderia ter filtrado agora. E quando você chegar lá em cima, nos planos de luz,
Você vai olhar e vai falar: nossa, eu estou com essa energia aqui, eu poderia ter tirado ela de mim. E você gasta anos e séculos de trabalho para se livrar de uma gota de uma dimensão inferior. Mas você se pergunta: como se pega uma gota de uma dimensão inferior? Ela está na atmosfera. Aí você vai buscar lá na sua leitura mental: mas eu peguei naquela conversa negativa, eu peguei naquele ato, naquela atitude de ódio que eu tive, eu peguei quando eu fiz aquele ato negativo achando que ninguém sabia, eu fiz isso quando eu peguei aquela coisa de alguém achando que ninguém sabia. Aí você vai ver onde foi que você colheu as gotas mentais de energia negativa das cadeias dimensionais inferiores. É assim o nosso universo. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a sabedoria e a autoridade sobre nós mesmos. Porque às vezes nós perdemos a autoridade sobre nós mesmos. Quando você perde a autoridade sobre você? É quando você vê que alguma coisa não é certa, não está correta, e vai lá e faz. Por quê? Porque o prazer negativo te atraiu. Você sabe que não deveria fazer ou falar determinada coisa, e vai lá e faz. Por quê? Mas você não queria fazer e fez. Você não acha certo fazer e fez. Foi um instante que o mundo inferior governou o seu ser. Então, o que nós possamos pensar? Você sabe o que é certo e o que é errado. Eu não vou praticar mais nada que é errado. Depois você faz. Mas por que eu fiz? Eu não queria fazer. Quando me dei conta, eu estava fazendo. É a autoridade sobre a sua consciência, a autoridade sobre o seu ser, que você perdeu por alguns instantes. Então, que estejamos atentos sobre a autoridade que temos sobre nós mesmos, sobre a nossa consciência, nossa mente e nossos atos, para que possamos acertar sempre no que devemos fazer em nossa caminhada. Graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine e nos dê força e autoridade sobre nós mesmos em todos os atos das nossas vidas. Graças a Deus. Agradeço a todos por terem me escutado.